USA. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Tome o seu lugar. É uma alegria nessa noite. Nós estaremos fazendo, depois de um bom tempo, o nosso culto do fiel. Mas também você que veio, você que ainda não tem liderado uma célula ainda, você é muito bem-vindo a este culto. Que Deus possa tocar e ministrar no teu coração. Quero trazer uma palavra falando um pouco sobre a comunhão da igreja. Lá em Atos 2, se você puder abrir, nós vamos ver ali o momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja e aonde a igreja começa a viver algo ali extraordinário diante da parte de Deus. Quero falar um pouco sobre comunhão no sentido daquilo em que nós precisamos, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos dá força, aquilo que tem uma razão sobre a nossa vida quando nós nos comportamos como igreja, quando nós nos comportamos como servos e filhos de Deus, de que maneira nós precisamos estar e qual é o momento em que nós precisamos estar prontos para viver verdadeiramente a igreja do Senhor sobre a nossa vida. E é tão importante nós sabermos que o Espírito Santo, ele tem que fazer essa boa parte sobre a nossa vida. Ela tem que fazer parte da nossa caminhada. Em tudo aquilo em que nós queremos fazer ou colocamos a nossa vida diante do altar, o Espírito Santo, ele é que conduz. Ele não vai dizer a trajetória da nossa vida por aquilo que passamos nesta terra. A igreja, naquele momento, vivia situações de assolação e eles até ficavam escondidos. Mas quando eles se apresentaram como igreja para receber verdadeiramente ali a presença do Espírito Santo como promessa, eles não sabiam o que estava acontecendo, mas algo, um sobrenatural aconteceu naquele momento, quando eles começaram a orar, a buscar a presença do Senhor. Então, a palavra do Senhor começa a dizer assim: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhe falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, e afluiu a multidão, que possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônicos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui se residem, tanto judeus como prosélios, cretenses, árabes, como o ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos atônicos e perplexos, interpretavam uns aos outros, que quer isto dizer. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ali, naquele momento, a manifestação do Espírito Santo de Deus era tão forte, era tão presenciosa naquele lugar, que eles sentiam, como nós lemos aqui, como se o céu transmitisse um som muito forte, como se o vento viesse sobre aquelas pessoas batendo em seus peitos, e ali eles começaram a declarar, a falar as grandezas de Deus. Então imagina,
Queridos, nós precisaríamos estar naquela festa de Pentecostes. Como seria? Imagina que aquele lugar se comoveu de tamanho barulho, de tamanho mover de Deus, aonde as palavras vinham e as grandezas de Deus estavam ali. E é nesse ponto em que a comunhão da igreja tem que permanecer. É nesse ponto que a comunhão da igreja tem que ter uma prioridade. Ela tem que ter essa prioridade de estar ali, de conviver com esse grande mover, com esse grande barulho. Não é só um evento. Eu fiz uma célula, é um evento. Eu fiz uma reunião, é um evento. Não, mas é um evento movido pelo grande barulho de Deus. Queridos, eu fico imaginando a grandeza que Deus estava ali cumprindo quando Jesus, verdadeiramente caminhando pela terra, e seus discípulos falou: e agora? Tudo vai se acabar. Mateus 28 diz, ele deu uma ordem à igreja. Ele falou: ide, fazei discípulos de todos os povos e nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Há uma promessa de Deus, quando se trata a respeito daquilo que o céu está movendo, daquilo que a obra de Deus está se manifestando sobre as nossas vidas. E um cristão, querido, ele tem que ser embriagado por essas coisas. Quando ele é natural, ele faz as coisas pelo natural, ele se esquiva, ele fica chateado, ele fica aborrecido com as coisas desta terra. Mas se ele ouve as coisas do céu, aquilo, querido, é como remédio, é como saúde, é como uma palavra rema dentro do coração. Vem a cura, vem o poder, vem a manifestação do Espírito Santo. Amém, igreja? Nós precisamos ter esse envolvimento da parte de Deus sobre nós. Como guardar estas palavras? Como se manifestar ali diante da igreja, diante do povo, com um alimento mais sólido que Deus tem preparado para nós. Queridos, é uma mudança isso. É uma transformação. Paulo trata isso em Romanos 2,12 como uma mudança da nossa mente. Uma renovação da nossa mente. Se nós não somos transformados, tentamos praticar pelo lado comum, pelo lado da dor, pelo lado do sofrimento, pelo lado natural, nada muda na nossa vida. Quando nós pensamos nas coisas extraordinárias de Deus, Deus move o sobrenatural. Ele começa a agir dentro de nós. E aquilo que era simples se torna algo grande dentro da nossa vida. Por quê? Porque a manifestação do Espírito Santo de Deus está queimando. É como a palavra do Senhor diz, é como um fogo que ressoou naquele lugar. É algo que nós, ou a pessoa que não é de Jesus, não consegue entender. Ou a pessoa que está longe do braseiro, ele não consegue pegar fogo de novo, ele só pega fogo porque a sua brasa está acesa, porque há algo de Deus dentro do coração dele, porque há algo da manifestação de Deus sobre a sua vida, porque ele quer uma mudança. Nós podemos entrar neste lugar, começar a cantar cânticos, mas se o nosso coração não se envolver com a melodia, se o nosso coração não se envolver com as palavras, se o nosso corpo não se envolver com a manifestação, queridos, nós saímos daqui achando que não aconteceu nada. Mas quando nós nos envolvemos, e essa palavra que vem, que aqui nós vemos, a palavra do Senhor colocando, vem como algo de repente dentro de nós. É sem explicação. Não tem como explicar as coisas de Deus. É como nós queremos falar assim, por que o milagre aconteceu? Porque você não tem como explicar milagre. Milagre acontece. Quem crê nisso? Mas ele acontece com a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para dentro de nós e queremos que algo aconteça dentro do nosso coração, não tem outra forma de acontecer a não ser caminhando, se envolvendo, se jogando. Nada vai acontecer se nós orarmos de longe. A manifestação vai acontecer quando nós estamos presentes. A comunhão é algo notório. A palavra do Senhor, através de um dos mandamentos, ele diz assim: amai uns aos outros, como Cristo vos amou.
Se ele fala da comunhão, é porque algo está acontecendo em nós, em pessoas falhas, em pessoas em que têm dificuldade. Como nós recebemos a ministração do Luciano Subirá, falando a respeito da transbordante graça, daquilo que ele colocou ali naquele seminário, ele vai falar em um dos capítulos que Adão, o primeiro Adão, foi aquele pecaminoso. E ele até relata no livro, ele fala assim, talvez lá no céu, quando eu era garotinho e ouvia sobre Adão, e ele pisou na bola, e é uma realidade, o pecado entrou sobre o homem, todo aquele que nasce no pecado, é uma realidade isso, veio diante da lei, já nasceu pecando. Olha que coisa maluca. Então ele falou assim, então eu ia reunir mais alguns lá no céu, lá, e ia falar com esse tal Adão, ia conversar com ele, falar, você pisou na bola, você conseguiu um problema muito grande para nós. Mas a palavra do Senhor diz ali na graça, agora no Novo Testamento, dizendo que o segundo Adão, esse veio para consertar aquilo que entrou sobre a vida, sobre a humanidade, mas o segundo Adão, então trata-se da mesma relação do primeiro Adão. O segundo Adão, que é o Senhor Jesus, ele veio para consertar as coisas e trazer vida sobre nós, e vida em abundância. Essa é a comunhão que nós devemos colocar dentro do nosso coração. Aquilo que nós mais precisamos, diante da presença de Deus e diante da palavra, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que dá vida dentro de nós. Quando Jesus fala a respeito de João 10,10, ele fala assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não veio para destruir toda a humanidade, ele veio para aquele que quer viver diante da destruição. Porque a palavra continua dizendo, mas eu vim para mudar a história, eu vim para trazer vida, e para trazer esta vida que vocês tenham, que eu possa ter, que vocês possam ter uma vida em abundância. Diga glória a Deus. Uma vida melhor, uma vida diante da presença de Deus, uma vida que move o sobrenatural do Senhor, que faz nós enxergarmos pessoas, não como o diabo enxerga as pessoas em destruição, mas enxergarmos pessoas em vida, trazendo a vida de Deus para dentro delas. E como nós podemos fazer isso? Somente através da comunhão. Diga comunhão. Queridos, nós não conseguimos fazer nada daquilo em que nós não queremos. Se nós não queremos viver em comunhão, que é a única palavra que o Senhor diz para nós, fala sobre a igreja, fala sobre nós nos reunirmos, fala de 2 ou 3 ou mais que estiverem ali reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu creio, querido, que há um mover de Deus sobrenatural quando há uma comunhão. Quando o povo, mesmo no Velho Testamento, tentou erguer ali a Torre de Babel, Deus teve que colocar uma grande confusão sobre a vida daqueles homens. O contexto de toda aquela história diz que o homem pode, e ele pode mesmo. Quem crê nisso? Ele pode. Se você quiser fazer algo sem Deus pode acontecer? Pode acontecer. Mas com Deus nós temos uma direção diferente, o sobrenatural do Senhor, Ele é aplicado sobre a nossa vida, e as coisas de Deus começam a fluir da maneira correta. Às vezes o caminho nosso, querido, não é tão somente pavimentado, talvez existem pedras, talvez existem buracos, e às vezes nós estamos na trajetória do nosso caminho, e às vezes Deus coloca dentro do nosso coração, será que eu estou bem certo? Aí você fala assim, a calmaria está grande, as coisas estão normais, eu não estou tendo problema com A, com B, com C, com nada. Aí você fala assim, não, está tudo certo, está tudo bem, mas de repente vem a tempestade. Quando está tudo bem, nós não queremos ter comunhão às vezes. Nós falamos, não, está tudo bem, minha vida está bem, eu estou bem, minha casa está bem, meus filhos estão bem, está tudo bem na minha vida. Mas quando vem a tempestade, aí nós temos que abrir o guarda-chuva. Sabe o que é esse guarda-chuva que guarda e protege as nossas vidas? É o Espírito Santo de Deus. Aí nós precisamos abrir o guarda-chuva, porque a tempestade veio.
E aí nós não queremos nos molhar diante das situações, porque se molhar traz doenças. Se molhar, a pessoa pode pegar um resfriado, pode perder a força, pode deixar de caminhar. Se molhar, ela começa a agravar outras áreas da vida dela. E no mundo espiritual, querido, quando nós não deixamos de abrir o guarda-chuva, essa tempestade vem sobre nós. Porque 1 Pedro 5,8 diz que o ladrão, que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão e tentando nos devorar. Mas ao nosso redor, diga ao nosso redor, existem anjos de Deus guardando a nossa vida e protegendo a nossa vida. Mas o tempo todo o inimigo está do nosso lado. Está sobre nós também, porque o mundo é maligno. As obras malditas deste mundo, elas vão continuar acontecendo até a volta do Senhor Jesus. E nós vamos continuar guerreando como um grande exército do Senhor, aonde o nosso general é Cristo. Então nós precisamos erguer colunas sobre a nossa vida. Como o Salmo 133 fala, e eu acho tão legal aqueles salmos, e é algo que muitas vezes a gente não quer colocar em prática. Nós só queremos colocar em prática quando há amizade, quando há conceito de vida, mas quando há algo poderoso sobre nós, há uma comunhão poderosa sobre a nossa vida, o salmista diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos Por que fala irmãos, querido? Por que não poderia falar pessoas? Porque nós achamos, querido, que a unidade, ela só vem sobre a nossa vida com aquele a quem nós amamos, mas não vem. A unidade vem sobre aqueles que nós precisamos verdadeiramente buscar lá fora, entregar a palavra de Deus, ser exemplo. Às vezes nós tentamos pregar de uma maneira diferente, mas sabe qual é a nossa melhor pregação? É aquilo que nós testemunhamos. A nossa melhor pregação é aquilo que nós somos. É aquilo que nós queremos ser com as pessoas, não é aquilo que nós demonstramos. A palavra do Senhor diz que não é para pagar o mal com o mal. Então ele fala, paga o mal com o bem. Ele fala a respeito das coisas que são dessa terra, promovida pelo céu, ao contrário daquilo que muitas vezes nós queremos fazer. Paulo trata essa palavra, querido, dizendo, o mal que eu não queria, eu acabo praticando. Porque isso vem sobre nós. O mundo está contaminado sobre as coisas ruins. Mas a única forma de nós apresentarmos a nossa vida é vivermos diante da presença de Deus, diante do altar do Senhor, diante da autoridade do Senhor. E quando fala irmãos, fala sobre igreja, sobre nós vivermos em igreja, estar diante de ter a alegria de pessoas que verdadeiramente cultuam a um Deus vivo e poderoso, mas não cultuam porque as coisas estão bem, não cultuam porque as coisas estão mal, cultuam a Deus porque amam ao Senhor. É indiferente, seja na alegria ou seja na tristeza, porque a própria palavra diz, chora com os que choram e se alegrem com os que se alegrem. Ele não fala somente no dia da dor, ele fala no dia da alegria também. Então a alegria da comunhão, viver em comunhão, a igreja precisa desse ponto para nós alcançarmos verdadeiramente experiências que talvez nós não alcançamos ainda. Aquilo que está ainda oculto dentro de nós, aquilo que ainda não floresceu dentro da nossa vida. Nós precisamos dispor isso no nosso coração. E como que nós abrimos o nosso coração, querido? É quando o poder do Espírito Santo enche a nossa vida. Por isso que Atos 2, aqueles homens, aqueles galileus, como os próprios ali que estavam ali, que eram pessoas cultas, como que pode esses galileus falarem nessas línguas? Imagina, querido, eram pessoas simples.
eram pessoas de classe baixa, eram pessoas que não tinham a instrução que aqueles homens tinham, mas ali falavam coisas de Deus, falavam coisas da grandeza de Deus, que sacerdotes, pessoas letradas, não conseguiriam falar, mas eles estavam ali para falar a respeito das coisas de Deus. Querido, quando nós não sabemos pelas coisas comuns nessa terra, Deus faz e usa os nossos lábios para pregar a palavra para aquelas pessoas que precisam ouvir do amor de Cristo. Indiferente da sociedade, queridos. Aonde você entra, você é um embaixador de Cristo. Por isso que há uma comunhão aonde nós estamos. Eu posso entrar num lugar que tem pessoas cultas, mas eu vou entrar ali para declarar a palavra de Deus. Eu vou entrar naquele lugar simples, eu vou entrar ali para declarar a palavra de Deus. E eu tenho que me colocar diante desses lugares e saber onde eu estou. E ter a singela, a forma mais simples e a maneira mais aplicável do amor de Deus sobre as nossas vidas. Jesus vai pregar para Nicodemos. Ele não prega falando assim, ô Nicodemos, Deus onipresente, potente, onisciente. Não, ele falou, meu filho, você não é mestre aqui? Vamos resumir a história. Você não é mestre aqui, como que você não está entendendo? Você não é uma pessoa culta. Mas ele também entrou para aquelas pessoas mais simples, também falando a respeito do amor do Evangelho. Queridos, nós precisamos entender aonde está na nossa vida a comunhão com o Espírito Santo, para ter discernimento, para fazer com que a palavra de Deus seja aplicada nos nossos lábios de uma maneira poderosa. E só na presença do Senhor é que nós vamos conseguir. É só na presença do Senhor, porque nós precisamos ter dentro de nós o arrependimento, colocar as obras mortas para fora, deixar aquilo que está incomodando o nosso coração, e às vezes, querido, aquilo que mais incomoda o nosso coração é o que nós pensamos, é o que temos dentro de nós, é o que nós convivemos. Então nós escutamos de um e escutamos de outro, quando chega no terceiro você já está contaminado por aquela situação. Você não sabe se há uma verdade, se há um veredito certo daquilo que você está ouvindo. Às vezes as pessoas vêm e falam coisas tentando contaminar o coração. Queridos, não seja anunciante das obras mortas desta terra. Não seja um anunciante daquilo que você nem sabe se é verdade, mas seja um anunciante da obra de Deus, daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem ministrado, daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Se nós ouvimos coisas ruins, transmitimos coisas ruins. Mas se nós ouvimos coisas boas, transmitimos aquilo que o Senhor tem colocado de melhor, que são as boas novas, para a salvação e remissão de pecados. Amém, igreja? Dentro do nosso coração há uma responsabilidade, e nós precisamos organizar essas coisas com oração. Diante de Deus, querido, não tem uma prática, tem a comunhão. Não tem a prática de conviver. Se você convive com pessoas ruins, você produz coisas ruins. Senta do lado de um fofoqueiro, você vai ser fofoqueiro. Senta do lado de uma pessoa culta, vai enriquecer o teu vocabulário. Senta do lado de um homem, de uma mulher de Deus, você vai ser cheio da presença do Senhor. Nós, querido, convivemos com coisas boas. Nós só precisamos reconhecer dentro do nosso coração. Nós precisamos organizar essas palavras na nossa vida, dentro de nós, para nós não nos contaminarmos. Nós sabemos o que contamina a nossa vida, não é o que entra. Jesus fala, é o que sai. Não é o que entra que está contaminando a tua vida. O que contamina as nossas vidas é aquilo que nós reproduzimos. Se nós falarmos coisas ruins, vamos sempre produzir coisas ruins dentro de nós. Mas se nós procurarmos as coisas boas da parte de Deus, nós veremos a glória do Senhor se manifestando, porque a oração, ela traz ali, querido, o equilíbrio dentro de nós, para entendermos o que Deus tem para cada um de nós. Deus vai falar ao teu coração, Deus vai ministrar. Tem uns que vai ser mais fácil ministrar para as jovens,
tem outros que vão ser mais fácil ministrar para adultos, tem uns que vão conseguir ter intelecto para procurar aqueles que são mais cultos, tem outros que vão conseguir entrar na sua linguagem para ganhar aqueles que estão perdidos. Todos nós somos em família, e em comunhão com o Espírito Santo, nós sabemos o que Ele está precisando, para que nós podemos ser ali o canal do Evangelho do Senhor. A igreja é uma grande comunhão, a igreja é onde nós estamos se relacionando, mobilizando a nossa vida, colocando a nossa oração diante da presença de Deus. Ele vai fazer aquilo que nós buscarmos, amém, igreja? E se nós estivermos alinhados, então tente se alinhar com a presença do Espírito Santo. Deixa Ele ser ali verdadeiramente aquele que controla a sua vida e traz o equilíbrio sobre a sua vida. Deixa Ele ministrar, deixa Ele fazer as reuniões. Espírito Santo, o que o Senhor quer nessa noite? Espírito Santo, o que o Senhor quer nessa reunião? Eu quero que vocês adorem ao Senhor. Adore ao Pai. Ele quer que você trate algo que talvez está precisando ser tratado. Trate diante da palavra de Deus, com amor, com a palavra, com a direção do Espírito Santo, as coisas de Deus se manifestará sobre as nossas vidas. Nós só precisamos do poder do Espírito Santo. É manter sempre, querido, esse algo diante de Deus, o fogo de Deus, ele tem sempre que queimar dentro de nós. Um cristão tem que andar como uma brasa viva. Ele tem que buscar a presença de Deus. Ele tem que, querido, deixar-se incendiar pela presença do Senhor. E é Ele que faz isso. É Ele que move o sobrenatural dentro de nós. É Ele que age dentro das nossas vidas. Nós sempre vamos ter uma oferta, querido, para entregar diante do altar do Senhor. E essa oferta é a nossa gratidão. Quando nós somos gratos por aquilo que Ele fez, mesmo que não deu certo, mesmo que as coisas estão ruins ainda, mesmo que ainda você está orando ainda e não aconteceu, ainda a palavra negativa vem ainda, parece que o inferno abriu a jaula e saiu um monte de atormentador, veio contra nós. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, mesmo assim nós conseguimos glorificar o nome do Senhor, porque nós temos Ele dentro de nós, esse amor, essa palavra, querido, e nós podemos nos alimentar da mesa. A mesa é o grande lugar onde o Senhor Jesus sentou, e Ele fez isso até no dia, antecedendo o dia da sua crucificação. Ele levou os seus discípulos para um lugar, Ele falou: pessoal, prepare um cenáculo legal, prepare um lugar, um ambiente gostoso, vai lá, você vai encontrar tal pessoa, Ele vai te levar a esse lugar. Eu já falei com Ele. E aqueles discípulos saem à procura desse lugar, eles encontram ali aquele lugar preparado. Jesus sabe de todas as coisas ao nosso favor, querido. Ele preparou essa mesa para nós. Essa mesa não foi preparada só no dia da Santa Ceia. Não é só para os diáconos virem aqui apresentar o dia de serviço deles. Não, não é para isso. Essa mesa está preparada, como nós vemos o salmista falando. Essa mesa está preparada contra os nossos inimigos. Ela preparou, e Ele já preparou essa mesa para nós nos alimentarmos desta mesa. Por que a mesa é um lugar, querido, de renúncia para nós? Por que Paulo fala para a igreja de Coríntios: examine o seu coração, si próprio? Por que ele fala assim, vem para a igreja para participar dessa mesa, vem estar em comunhão? Porque, queridos, tudo traz à nossa volta a presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. João capítulo 6 diz que aquele que não participa da mesa não faz parte dele. Olha como isso é pesado, querido. Então eu posso servir fora da igreja? Não dá. Olha como a igreja, ela tem a sensibilidade, querido, de transformar pessoas para cumprir os seus mandamentos. Não adianta nós falarmos: eu não gosto de A, não gosto de B, não gosto de C. Queridos, nós somos humanos. Amém? Criado em famílias diferentes.
Cada um tem a sua ideologia, a sua forma, mas em Deus nós só temos um Pai. E esse Pai nos ama. E quando nós estamos ligados a Ele, nós temos este amor de entender, porque nós comemos do mesmo alimento, do corpo partido ali naquela cruz, do sangue derramado a favor das nossas vidas. Diga glória a Deus. Termina em comunhão, querido. A igreja faz parte de uma comunhão. Nós precisamos viver esta comunhão em Deus. Jesus não pegou ali o pão, distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. E ali, aqueles homens não sabiam o que iria acontecer. Pedro, até aquele momento, jamais se afastaria de Jesus. Se você se lembrar do jardim do Getsêmani, Pedro vê o soldado, ele arranca a espada do soldado e decepa uma de suas orelhas. Ainda ele estava ali, disposto a fazer, mas não era isso. Jesus fala: para quê? Abaixa a espada. Nós não precisamos disso. Foi lá e fez ali a obra em comunhão, ali naquele momento, colocando de volta a orelha no soldado, trazendo a comunhão de volta para aquele lugar, sem guerra, sem intriga. Eles vão me levar. Mas o homem, querido, a falha do homem é olhar para aquele momento. Talvez Pedro ficou chateado com Jesus. Fala assim: puxa vida, eu tentei defender o Senhor e o Senhor faz isso, que vergonha, me humilhou na frente de todos. Esse é o sentimento humano, esse é o sentimento do homem. E ali Pedro é um daqueles que ficam de longe. Jesus já tinha falado: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Parece que não, mas nós temos ali a sensibilidade de entender muitas vezes que quando nós estamos fora da igreja, as pessoas ali vendo que o galo canta e alguém chega para Pedro e fala assim: Pedro, você é um deles. As tuas palavras te denunciam. E ele fala: imagina, nem conheço esse. Porque está fora, está longe da presença do Senhor. Mas quando nós estamos em comunhão, quando Jesus, Ele ali agora, já ressuscitado, Ele chega ali na beira daquele lago, Pedro vê Ele de longe. Pedro tinha algo dentro do seu coração. Ele deixa ali aqueles homens com todos aqueles peixes, o barco quase afundando, e ele se joga na água. Ele vai até a presença do Senhor Jesus. Ele encontra Jesus já fazendo peixe. Não era nem o que eles iam pescar. Jesus já tinha o seu próprio peixe, esperando Pedro. E aí vem aquela grande frase que nós sempre falamos: Pedro, tu me amas? E ele fala: tu sabes que eu te amo. E ele responde, pergunta pela segunda vez para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele fala: tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí ele fala pela terceira vez. Ele não se contenta: Pedro, tu me amas? E aí já muda a frase de Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. E aí vem a grande frase em comunhão: então apacenta as minhas ovelhas. Comunhão. Nós temos a comunhão como igreja, querido, favorável aos nossos corações. A comunhão está dentro de nós. Qualquer ambiente em que a igreja se reúne é comunhão. E nós precisamos glorificar o nome do Pai nessa comunhão. Nós precisamos nos alegrar como igreja quando nós estamos em comunhão, queridos. O povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. É a comunhão. Sempre a palavra do Senhor vai nos trazer e nos revelar a comunhão. E se nós temos essa comunhão, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queria que você ficasse de pé, querido.